E aí, gente, olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você lembra daquela sensação de correr para casa depois de escola, só para não perder um episódio novo, ficar repetindo os golpes com seus amigos no quintal, ou de acordar cedo no sábado, só para assistir seu anime favorito na TV aberta. E se você viveu tudo isso, então esse vídeo é pra você. Hoje nós vamos embarcar juntos numa verdadeira viagem no tempo, relembrando os animes que marcaram nossa infância, desde os clássicos que moldaram gerações, até aquelas pérolas esquecidas que ainda vivem na nossa memória. Eu te garanto que até o final do vídeo você vai se sentir com aquela nostalgia batendo forte. Então fica até o final porque, além de matar a saudade, eu deixei um clássico surpresa no final, que quase ninguém lembra, mas com certeza fez parte da sua infância também. E já vamos começar a nossa lista com Digimon Frontiers. Digimon 4. Vem sentir a emoção, com o coração pegando fogo, até o horizonte você voará. Lançado no Japão em 2002 e no Brasil em 2003 pela Core Kids e também pela Rede Globo de televisão com 50 episódios, Digimon Frontier quebrou o padrão das temporadas anteriores. Ao tirar os parceiros Digimons de cena, nesta temporada, as crianças simplesmente se transformam em Digimons através dos espíritos digitais, usando um dispositivo chamado Detectors. Bom, era basicamente como se a gente pudesse virar um herói digital. A gente tinha o Takuya, que virava o Agumon, com o espírito do fogo, o Koji, que virava o Lobomon, como espírito da luz, a Zou, que virava a Kazemon, com o poder do vento, e o Tomi, com poder de gelo, que vira o Kumamon. E é claro, também tinha o JP, que vira o Betlimon, que é claro, tinha os poderes de raio. A série misturava ação intensa, temas mais profundos, tipo amadurecimento, perda, confiança e coragem. E quem assistia lembra como era épico ver as transformações deles pros Beast Spirits. E é claro, também tinha os vilões. A gente tinha o sinistro Querubimon, os lendários Cavaleiros Reais, e o temido Lucimon, que era quase um Digimon na versão Lucifer. Pode até não ser a temporada favorita de todos, mas com certeza é a minha favorita de Digimon. Quem viveu essa fase sabe bem, Digimon Frontiers tem um charme especial, ousado e emocionante, e para muitos foi a porta de entrada para o mundo dos animes. E seguindo com Super 11 e Inazuma Eleven. Versão brasileira Central. Olha que jogada genial. Se você acha que futebol é só correr atrás da bola, é porque você nunca assistiu Super 11, ou melhor, Inazuma Eleven, o anime que fez uma geração inteira sair chutando o vento, tentando fazer o furacão de fogo. Lançado no Brasil em 2010 pela Rede TV e também pela Disney XD, esse anime virou febre entre as crianças e até entre quem nunca gostou de futebol. A história gira em torno do Endo, o goleiro mais otimista da história dos animes, e é claro, o time da escola da Raymond. E a sua missão simplesmente é transformar um time completamente desmotivado num esquadrão lendário. O anime mistura ação, amizade, superação e, é claro, muitos poderes e técnicas secretas misturadas com futebol, como os pinguins imperiais, a lendária mão fantasma e muito mais. Naruto. E é claro que essa lista não poderia estar completa sem ele, o menino loiro que comia lamen todo dia e sonhava em ser Hokage, e carregava dentro de si mesmo uma das maiores feras do mundo ninja. Naruto, um dos animes mais influentes de todos os tempos, que definiu a infância de muita gente, lançado no Japão em 2002 e chegando no Brasil pelo SBT e Cartoon Network. Naruto nos apresentou um universo cheio de vilarejos, ninjas e técnicas secretas incríveis, e histórias que iam muito além de lutas épicas e jutsus incrivelmente poderosos. Bom, Naruto Uzumaki era um garoto rejeitado, sozinho e zoado por todos, mas com um sonho que nunca deixou morrer, ser reconhecido e se tornar um Hokage. E com ele, conhecemos o lendário Time 7. No anime foram dezenas de arcos inesquecíveis, com o exame Chunin com lutas que até hoje dão arrepios, a invasão de Konoha, e é claro o drama de Gaara e dos Bijus. E é claro a temporada final, com a caçada a Sasuke, que terminou com uma das batalhas mais épicas do anime no Vale do Fim. E é claro, quem viveu essa fase sabe, ver Naruto crescendo, lutando e conquistando o respeito dos outros era como ver a gente mesmo vencendo os obstáculos da vida. Pokémon. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é... Pokémon não foi só um anime, foi um fenômeno mundial que tomou conta das manhãs na TV, dos recreios na escola e dos cadernos, lancheiras, jogos de videogame e, é claro, até na banca de jornal. A série chegou ao Brasil em 1999 e ninguém escapou da febre dos monstrinhos de bolso, no Japão também conhecidos como Pocket Monsters. Nossos incríveis Pokémon. A série passou por anos na famosa Rede TV e era simplesmente impossível não se apaixonar por Ash Ketchum e Pikachu, o garoto da cidade de Pallet que saiu de casa com um boné
uma mochila e um sonho, se tornar mestre Pokémon. E é claro, ele não estava sozinho, ao lado dele tinha um Pikachu, o mascote mais icônico da história dos animes. Ash encarava batalhas, ginásios, rivais, vilões e até Pokémons lendários. Pokémon nos ensinou a importância da amizade, da perseverança, da compaixão pelos nossos parceiros e que não importa quantas vezes você perca, o importante é continuar tentando. E melhor, cada um tinha o seu favorito, alguns amavam o Pikachu, outros o Mewtwo, alguns o Gengar e outros até mesmo o Dragonite. Era Pokémon com o qual se identificava. Bom, Pokémon não foi só a infância, foi uma era dourada e até hoje conquista corações, seja com novos jogos, novos animes ou revendo episódios clássicos e filmes. E você começou essa jornada lá em Kanto, então você é parte dessa geração lendária. Yu-Gi-Oh! Sua vez! Se você já colocou uma carta virada para baixo e gritou "é hora do duelo", então Yu-Gi-Oh! Faz parte da sua alma de duelista, lançado no Brasil nos anos 2000. Yu-Gi-Oh! Foi bem mais que um anime, era um verdadeiro combate de estratégia, monstros e amizade, tudo dentro de um campo de duelo holográfico que parecia tecnologia alienígena na época. Bom, a série acompanha Yugimoto, um garoto tímido e gentil que resolve o lendário enigma do milênio e acaba liberando o espírito de um faraó do antigo Egito. Esse espírito assume seu corpo nos duelos e revela uma versão sombria e confiante, extremamente poderosa, chamada de Yami Yugi. E quem não lembra da primeira vez que o Exódia foi invocado? Foi ali que o coração da criança explodiu. E é claro também tinha o lendário Mago Negro, o poderoso dragão branco de olhos azuis. E é claro, não podemos esquecer dos deuses egípcios, Obelisco, Slifer e Ra. Os duelos eram intensos, cheios de viradas inacreditáveis, regras que às vezes mudavam do nada. E é claro, reviravoltas que nos deixam grudado em frente à TV até hoje. Foi um dos animes que mais fez sucesso. E é claro, passou pela Rede TV. Yu-Gi-Oh! Nos ensinou que o poder não está só nas cartas, está nas conexões, nas escolhas e na coragem de acreditar no coração das cartas. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Posso pressentir o perigo e o caos. Agora me diz, quantas vezes você já gritou Kamehameha tentando soltar uma onda de energia com as mãos? Se a resposta foi muitas, então Dragon Ball Z foi mais do que um anime para você. Foi uma fase inteira da sua vida, lançado no Brasil nos anos 90 pela Band e depois consagrado pela Globo e a Cartoon Network. Dragon Ball Z era o evento do dia. Simplesmente a TV parava. O tempo parava, porque era hora de ver o Goku enfrentando os vilões mais insanos do universo. A história começa com a chegada de Raditz, revelando que Goku é na verdade um guerreiro alienígena, da raça Saiyajin. A partir daí, tudo escala para os níveis cósmicos, de Frieza até os Jogos de Cell, e até Majin Buu cantando "Vou te comer, vou te comer". Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Dragon Ball era simplesmente incrível. Se você já esperou uma semana inteira por um episódio novo, só pra ver o Goku continuar gritando por 2 episódios seguidos, então você viveu o auge de uma era. E agora vamos seguir com Zatch Bell. Você sabe quem tem o poder, você sabe quem tem a força. Bom, Zatch Bell também era conhecido como Gash Bell, lançado no Brasil pela Rede TV e mais tarde no Cartoon Network. Esse anime era diferente de tudo que a gente estava acostumado, a que 100 crianças Mamodo foram enviadas ao mundo humano para batalhar entre si, e apenas uma poderia se tornar o rei do mundo Mamodo. E é aí que nós conhecemos Zatch, essa criança que parecia a vida do estudante gênio e mal-humorado Gil Takamine. Juntos eles formam uma dupla poderosa. Gil lê o livro mágico vermelho e Zatch libera ataques devastadores, como o Zake, o Rashield e o Balzaqueruga, e muitos outros. Bom, o Zatch Bell não era só porradaria. Cada humano e Mamodo criavam um vínculo emocional a cada batalha. Quando um livro era queimado, era uma despedida real, com lágrimas, dor e crescimento. Bom, quem não se emocionou com o fim da tia, com certeza Zatch Bell era um dos melhores animes da nossa infância. Hantaro. Então tá bom, a gente já falou de animes com batalhas épicas, poderes insanos e mundos em jogos, mas agora vamos falar de Hantaro, o hamster mais carismático da história dos animes. Quem não lembra da música? Lançado no Brasil no começo dos anos 2000, pela TV Globinho, Hantaro era aquele tipo de anime que alegrava o dia de qualquer pessoa. A história acompanhava um hamster curioso e cheio de energia, chamado Hantaro, que vivia com a dona Laura, mas sempre escapava para encontrar com seus amigos, turma dos Han-Hans. E o mais legal, eles viviam suas próprias aventuras no mundo real, sempre escondido dos humanos. Era como se a gente estivesse espionando um universo secreto, onde tudo era possível mesmo com 10 centímetros de altura. Bom, Hantaro marcou a infância, não pelos gritos ou explosões, ou lutas épicas, mas sim por ser leve, divertido, engraçado e puro. Era aquele anime que te fazia sorrir sem esforço, você assistia deitado no sofá, comendo pão com Nescau, sem nenhuma preocupação.
E aí, quantos desses animes fizeram parte da sua infância? Quantas tardes você passou na frente da TV sonhando em lançar um Kamehameha ou capturar um Pokémon? A verdade é que esses animes não foram apenas desenhos animados. Bom, se algum desses animes fez parte da sua infância, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi o anime que mais marcou a sua infância. Valeu, até o próximo vídeo.